Fala galera, beleza? Tudo bem? Você já ouviu falar em enumerações ou simplesmente enum? Ainda não ouviu falar? Ou vocês têm algumas dúvidas? Então vocês estão no vídeo certo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o que é numeração, como usar e a gente vai implementar usando o PHP, tá? O PHP a partir da versão 8.1 implementou isso de forma nativa da linguagem e a gente vai ver como é que fica isso aí. Beleza? Vocês estão no canal Tech in Dev, meu nome é Márcio Moreira e bora pro vídeo. Fala pessoal, antes de começar o conteúdo desse vídeo, vou pedir para vocês encarecidamente para se inscreverem no canal Tech in Dev. É um canal novo, é um canal onde a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre desenvolvimento, vai dar várias dicas aí de aprendizado de linguagem, de programação, banco de dados, enfim, tudo relacionado à tecnologia e desenvolvimento, tá? E então eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem se vocês acharem legal, compartilhem e dê aquele like também, porque o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana e vai começar a divulgar para as outras pessoas, tá? Então a gente precisa primeiro dar uma fomentada no canal para poder a gente ter esse crescimento aqui dentro da plataforma e com isso a gente, obviamente, a gente criar, né, e animar a gente a criar mais conteúdos como esse que você vai ver hoje, beleza? Então vamos lá. Gente, a ideia aqui é fazer um vídeo curto, um vídeo objetivo, tá? Um tutorial ali, um bem mão na massa, para poder mostrar para vocês o que é enumeração, beleza? Então vou dar um breve resumo aqui, o que é a enumeração, o que a gente faz. Não vou muito tecnicamente ali a fundo sobre como que ela é construída dentro do PHP. Enfim, vou dar uma pincelada ali e vou mostrar para vocês na prática como é que funciona, que eu acho que isso é importante. Do restante a gente tem lá a documentação do PHP, se a gente quiser saber mais informações a fundo sobre como que implementa interface, como que implementa, enfim, a gente tem tudo lá, né? Então acho que a ideia aqui é ser mão na massa e mostrar o que é numeração e para que serve e como que a gente utiliza, tá bom? Então vamos lá. Eu estou usando aqui um interpretador online de PHP para a gente poder fazer alguns testes. Não vou rodar nenhum servidor na minha máquina, não vou rodar nenhum Docker, vou rodar simplesmente esse interpretador, porque eu acho que é o mais suficiente para a gente poder estar mostrando o que é numerador, tá? É numeração, beleza? Eu vou dar um breve resumo aqui, antes de botar, obviamente, a mão na massa, tá? O enumerador, né, ou enumeração, perdão, ou enum, vamos chamar de enum, ela é uma estrutura, tá, que a gente organiza as informações ali para poder ficar algo mais fácil, mais legível e mais organizado, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui do que a gente pode colocar em numeração, tá? Geralmente a gente usa a numeração para situação. Então, eu tenho ali o status de pagamento. Então, geralmente a gente tem o status fixo, né? Então, tá pago, parcialmente pago, inativo, pendente, em aberto, enfim, tem vários tipos de status ali do tipo de pagamento que sempre vai ser a mesma coisa. Então, às vezes a gente grava no banco como um inteiro, que talvez seja chave para uma outra tabela ou só por convenção mesmo. Então a gente tem lá 1 para ativo, 2 para inativo, 3 para pendente, enfim, assim por diante. Então a gente grava no banco esse 1, 2, 3. Só que na aplicação para o usuário ele precisa às vezes ver a situação real, né? Então com o Enum a gente consegue fazer esse deparo aí, essa organização, essa listagem de valores. Então a gente pode colocar que eu tenho lá um Enum de situação de pagamento e eu vou ter a informação de pago, que o valor é 1, de inativo, que o valor é 2. Enfim, e assim de forma que você quiser organizar. Da mesma forma, por exemplo, a gente pode colocar um Enum de gênero, e aí a gente sabe que masculino é M, e às vezes grava no banco como M, feminino é F,
Só que lá no código, né, na hora de você fazer a comparação, na hora de você verificar verificar a informação, fica muito mais fácil você ler qual que é a informação que você precisa naquele momento. Eu vou explicar aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil, tá? Antes do PHP 8.1, infelizmente o Enum ainda não era ele ainda não tinha suporte no PHP. Então a gente fazia algumas gambiarrinhas aí para poder funcionar, funcionava de boa, tá? Geralmente eu criava ou classes finais, né, que elas não podem ser instanciadas, e acho que é isso mesmo, não pode ser instanciada, e eu usava ali as constantes para poder estar comparando o valor. Então eu criava uma classe situação pagamento e criava constante ativo igual a 1, inativo igual a 2, enfim. E lá eu fazia a comparação. Se campo de situação for igual a situação pagamento 2 pontos ativo, então faça alguma coisa. Então ficava mais legível do que eu comparar com 1, 2, 3, né? Ou eu criava as constantes dentro da própria entidade. Então eu tinha entidade de usuário e ali dentro eu tinha a constante de status ativo, status inativo. Só que isso a gente tinha um problema porque na maioria das vezes a situação de cadastro você não fica muito inventando moda. Então geralmente para todos os cadastros você tem ativo e inativo, por exemplo. Então você tinha que repetir para cada entidade ali a situação ativo e inativo. Mas assim, é assim que a gente fazia, mas agora não precisa mais disso. Então eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Eu vou dar esse exemplo de situação de cadastro, né? Para a gente poder ver aqui como é que ficaria. Então aqui eu vou criar aqui uma classe. Vou criar uma classe pessoa, tá? E dentro da classe pessoa, eu vou ter aqui uma propriedade chamada status, beleza? Eu vou criar aqui um método construtor que vai receber o status e dentro desse método construtor eu vou declarar aqui, vou colocar para receber aqui, bem. Então aqui eu vou botar um diz status recebe status. Beleza. Eu sei que tem como a gente fazer de uma forma diferente hoje em dia, né? Então a gente poderia colocar um private status aqui e eu não precisava colocar o corpo aqui, mas eu vou fazer da forma tradicional pra gente poder pegar a galera que ainda não pegou essa nova feature aqui dentro do PHP. Então é uma parada até que eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando essas features que muita gente ainda não usa, mas que é bem bacana. Tá, então eu tenho isso daqui. E vou criar um public function, vou criar um get status. Não vou deixar lá, vou deixar a visibilidade pública não, vou deixar ela como private mesmo. E aí eu vou fazer os get e os setters aqui mesmo, tá? Então a gente tem aqui o diz status. Beleza, ele vai retornar o status que tá. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, João, vou botar em inglês John. O João vai ser uma pessoa. O legal que eu criei, vou botar tudo em inglês aqui. Person, vamos botar em inglês, vai ficar mais chique, né? Person aqui, beleza. Então eu vou passar aqui. Bom, eu sei que dentro do meu banco de dados, tá? Eu sei que quem me falou isso foi o analista lá de negócio, que quando eu tenho status igual a 1, aquele usuário, aquela pessoa está ativa. E quando eu tenho status igual a 0, ela está inativa. Beleza? Eu sei disso porque me contaram, né? Então, eu vou instanciar essa pessoa, ela vai nascer ativa. Beleza? Vai nascer como um status ativo. Só que eu tenho um certo pedaço aqui do meu código que eu tenho que verificar se a pessoa está inativa. Se ela tiver, eu tenho que mostrar na tela que ela está inativa. Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar o John,
o status dele. Se ele for diferente de ativo, certo? Ele vai dar uma mensagem na tela falando que acesso negado. E ele vai sair fora desse pedaço de código, beleza? Então, dá um exit aqui. Se ele não entrar nesse if, ele vai simplesmente mostrar acesso liberado. Até aqui, tranquilo. Até aqui, muito bom. Só que ele está falando que a variável John está errada, porque na verdade eu botei o nome errado aqui. Agora vai. Beleza, acesso liberado porque ele entrou como ativo. Se eu colocar 0, ele agora vai dar como acesso negado porque ele entrou aqui. Se vocês perceberem, fica ilegível aqui, né? O status diferente de 1, status diferente de 0. Por mais que o Márcio sabe que 1 é ativo e o 0 é inativo, talvez aquele jovem aprendiz, aquele estagiário, aquele júnior ou aquela pessoa que está chegando na equipe agora ainda não tem essa... Isso geralmente não é documentado de forma correta, né? A gente não tem essas informações de forma fácil, então a pessoa vai sofrer um pouquinho para poder saber. Então, se eu tivesse isso daqui de forma organizada, né, ficaria muito mais fácil, né? Então a gente vem com o enum para isso. A gente usa o enum para poder exatamente organizar isso. Então, se eu ver aqui, a declaração do enum é igual a gente declara a classe, é bem simples. A gente vai colocar enum, o nome do enum, vou botar aqui status, beleza? E aí eu vou falar quais são os status que a gente tem. Vou botar aí a gente usa o case aqui, case active, por exemplo. E eu tenho um case inactive. Acho que é assim mesmo que escreve em inglês. Tá, show de bola. Então eu já tenho um enum aqui, status ativo e status inativo. Então, aqui eu sei que eu vou colocar ele. Aí eu vou usar esse valor para poder referenciar o status ali mesmo. Então, em vez de passar 0, eu vou passar status, foi o nome do enum que eu dei. 2 pontos, active. Beleza. E aqui eu vou comparar com isso também. Se for diferente de active, ele vai dar acesso negado. Tá vendo? Isso daqui ó, ficou muito mais legível. Muito mais legível. Ó. Só de ter trocado 1 pelo active. Então, o código todo você vai verificar se valor igual, diferente, enfim, que status active. Olha a diferença, né? Então, se eu rodar aqui, não tem que dar nada. Na verdade, ele entra como ativo e ele tem que dar como acesso liberado aqui. Beleza? Beleza, acesso liberado. Então, tá tranquilo. Só que, o que acontece? A gente sabe que dentro do banco de dados, ele é 1 para ativo e 0 para inativo. Tá? Então, quando eu falo status active ou status inactive aqui, isso daqui tem um valor que é, na verdade, um objeto, né? Então, aqui eu ainda não tenho valor para isso. Eu sei que é um objeto, então estou comparando objeto com objeto. Não tem problema nenhum, eu estou recebendo aqui objeto. Tanto é que se eu colocar aqui como int, um exemplo aqui, né? Ele vai dar erro porque ele está passando, ó, ele está esperando um argumento inteiro, mas está passando um status, né? O tipo status. Então eu tenho que colocar aqui que ele é do tipo status. Então ele é um objeto enum do tipo status e agora ele vai funcionar tranquilamente. Só que ele é um objeto, né? Então a gente precisa declarar que esse status ele é do tipo inteiro e aqui eu consigo colocar ativo igual a 1 e inativo igual a 0. Beleza. Se eu rodar aqui, nada muda, tudo igual, tá? Só que o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui uma parada, que se eu der um vardamp dentro do John, get status, o que vocês esperam que venha? Vocês esperam que venha 1 ou 0, correto? Eu acho que a maioria sim, né?
Mas não, ele vai continuar sendo um objeto do tipo Active. Então, como é que a gente faz para poder acessar o valor 1 ou o valor 0? A gente precisa passar aqui dentro. Eu vou pegar aqui, eu vou jogar para dentro de uma variável. Status John recebe get status, beleza? E aqui dentro eu tenho esse status active que eu vou pegar o valor dele. Então eu vou jogar isso aqui com value. E aí sim, aí agora a gente tem um 1, que é o inteiro aqui, que é relacionado ao active. Então se a gente pegar esse aqui na active, ele vai pegar, vamos botar aqui pra gente ver, a gente vai pegar o 0, a gente pega o valor do 0. Mas enquanto a gente está comparando, a gente compara objeto com objeto, não tem problema nenhum, né? Do objeto tipo status, do objeto tipo status. Para a gente pegar e colocar no banco, aí sim a gente precisa pegar o valor, se a gente que salva aquele valor no banco. Da mesma forma, eu consigo colocar isso como uma string, tá, pessoal? Então, a gente, em vez de colocar int ali, a gente vai declarar como string. Vou colocar aqui active, e aqui eu vou botar inactive. Nem sei se é assim que escreve, mas estou escrevendo. E aqui, não vou mudar nada do código, só mudei aqui. O que vai acontecer quando eu der play? Vai vir agora a string que é correspondente àquele inactive aqui, aquele case, tá? Então, é bem simples usar o Enum, é muito, assim, ajuda muita gente. Óbvio que isso daqui é um exemplo bem simples, mas a gente vai ver que durante o nosso código aí, a gente dando a aplicação, a gente vai ter um monte de coisas bem parrudas que a gente vai usar o Enum de forma fortemente, né? E assim, ajuda muito, ajuda muito. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes de finalizar o vídeo é que dentro do Enum a gente tem alguns métodos, tá? Que, por exemplo, a gente pode usar o cases aqui, que ele vai retornar para a gente quais são os possíveis cases ali que ele não tem, né? Então, aqui ele me mostra que ele tem o active e o inactive aqui, tá? Então, a gente consegue criar aqui dentro também método para poder a gente verificar se existe ou não uma situação, tá? A gente consegue verificar, pode tratar como que vai retornar isso. Por exemplo, eu quero fazer um for each dentro de cada case para poder mostrar dentro de um combo box lá dentro do HTML. A gente consegue fazer isso dentro do Enum aqui. De forma bem fácil. Lá na documentação do PHP a gente tem isso daí mostrando exatamente o exemplo, acho que é igual a esse que eu falei do HTML. Mas assim, a ideia aqui foi realmente mostrar para vocês como é que é o Enum, como é que o PHP trata isso, como é que a gente faz para declarar. Espero muito que a gente tenha conseguido nossos objetivos aí, de ser objetivo e de ter mostrado aí para o pessoal um pouco de mão na massa, tá bom? Pessoal, agradeço bastante aí se vocês viram o vídeo até aqui. Mais uma vez vou pedir para vocês se inscreverem no canal, mais uma vez vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Se tiverem alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar aqui no comentário. Apesar de ter aí quase 20 anos de experiência, obviamente a gente erra, a gente fala alguma besteira. Eu costumo dizer que desenvolvimento, né, é uma parada que muita gente vai para um lado, outros vão para o outro, mas assim, o bacana é que a galera tá sempre tentando eles converger para a gente poder sempre tá falando a mesma língua e não acontecer de você estar numa empresa e falar, mas por que fez desse jeito, podia fazer daquele outro jeito, enfim, a gente tem que sempre melhorar, né? Então, a forma que eu mostrei aqui pode ser que seja um pouco diferente de tecnicamente do que muita gente vai pensar, mas eu acho que a ideia dele foi realmente só mostrar como é que funciona o Enum e o que a gente pode fazer com ele. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí. Fui!